Quero fazer esse vídeo aqui rapidinho, só chamar, né, meus caros ouvintes, só fazer uma reflexão, né? Eu queria fazer uma reflexão junto com você. Eu queria lhe perguntar como você se comporta diante das informações, né, que você recebe, porque estamos vivendo um momento difícil, super difícil, e temos em nosso país uma dificuldade ainda maior, né? Porque por trás de todo esse problema que estamos passando dessa pandemia, temos o jogo de interesses, né? A disputa de poder, a disputa pelo protagonismo diante do problema. É lamentável, né? Porque eu fico imaginando as pessoas que perderam, né, os seus entes queridos, as pessoas que passaram, né, pela doença, vivenciaram dias difíceis, situação difícil, alguns passaram pelo entubamento, pelo internamento na UTI, enfim. E aí a gente vê esse choque de tantas informações, de uma busca de tantos interesses, e eu queria lhe perguntar como você se comporta. Porque, sem dúvida nenhuma, né, a nossa atitude, o nosso comportamento diante de tudo isso que nós ouvimos, isso com certeza, e é o que muita gente está interessado na realidade, é no retorno político que isso irá trazer em 2022, né? Tá claro a militância de uma parte enorme da mídia, né? Daqueles que são grandes formadores de opinião por meio de blogs, por meio de canais, né, na internet, né? E é triste ver, né, como hoje eu vi o nosso governador, acompanhei a entrevista de um deputado, se eu não me engano, acho que foi do estado de São Paulo, e você vê como esses caras são canalhas, como eles distorcem as coisas. Muitas vezes eles distorcem, né, um projeto, uma ideia, para simplesmente fazer uma oposição canalha, uma oposição mau caráter, uma oposição baixa, medíocre. E infelizmente o povo está no meio de tudo isso. E é complicado porque, exatamente como eu falei, tudo isso na realidade é o desejo, né? É o desejo de se obter um lucro na realidade político de tudo isso, né? E nós sabemos que uma parcela muito grande da população brasileira não tem a preocupação, né, de analisar um pouco mais a fundo, de analisar de uma forma mais detalhada, de analisar de uma forma mais fria, né, a informação. Muitos detalhes, muitas vezes, são ocultados, são deixados de lado, né, porque existe uma militância que está clara. Os caras não escondem mais, né, a militância no jornalismo. Eu vi ainda ontem, né? Um camarada que já esteve aí nas maiores TVs aí, aberta, como jornalista, é considerado, um professor, um historiador, e ele simplesmente desmerecer um canal como o Brasil Paralelo, que ali você tem professores, historiadores, filósofos, enfim, na realidade você tem um corpo, né? Você tem ali um conjunto de várias pessoas, né? Várias pessoas formadas, gabaritadas, enfim,
muito bem respaldada, intelectual e academicamente, e ele simplesmente desmerecer um documentário que foi feito pela Brasil Paralelo, e a palavra dele foi, alguém questionou se ele tinha assistido um determinado documentário, e ele disse que não perderia tempo, que não assistiu e que não assistiria, porque tudo que estava ali sendo esclarecido no documentário, ele já sabia, né? Ele já sabia, conhecia toda a história de trás para frente, de frente para trás, e que aquele documentário era desnecessário. Ou seja, o cara se acha um suprassumo do conhecimento. Então são essas as pessoas que nós temos aí, que estão nas mídias, que estão muitas vezes nos telejornais, que está aí nos blogs, na internet, em canais da internet, e que arrasta uma multidão de pessoas, né, atrás dele, na formação de uma opinião, né, na construção de um ideal, e o que nós devemos fazer para mudar isso? Porque, como eu disse, hoje nós já temos uma disputa para o ano de 2022. Infelizmente, a pandemia ela tem sido usada, né? Esse momento terrível, esse momento triste, esse momento de dor de muitas pessoas, de muitas famílias, tem sido usado por muitos canalhas, já visando o lucro político que isso vai dar. Então, é difícil. É difícil. O Brasil é um país difícil, porque a nossa população, ela não tem, né, esse costume de depurar informação, porque na realidade o jornalista, o blogueiro, o historiador, enfim, até mesmo o próprio professor, ele não deve simplesmente lhe impor uma opinião, né? Ele deve, na realidade, lhe conduzir, né? Lhe informar, lhe apresentar fatos, lhe apresentar dados, né? Comparar, fazer comparativos, enfim, e permitir que você crie uma opinião própria. Mas não é isso que nós vemos. Na maioria das vezes, o que nós vemos é isso. As pessoas, na realidade, imporem uma opinião e não propor a construção pessoal de uma opinião. Então, o telejornalismo brasileiro está um ralo abaixo, né? Nivelado por baixo. Então, o que é que eu sempre questiono as pessoas? O que é que eu sempre falo? O que é que eu sempre proponho às pessoas? Analise mais friamente. Analise de uma forma mais detalhada, né? Se preocupe em fazer um comparativo das informações de fontes diferentes, até mesmo que tenham interesses opostos, para que dali você depure e forme uma opinião. Então, isso é uma preocupação que nós temos que ter, que nós temos que no dia a dia propor esse debate, porque isso é que vai nos dar um grande diferencial como cidadão e vai nos ajudar muito a construir de fato uma nação melhor. Nós já temos mais de 500 anos. Não podemos continuar sendo um país de terceiro mundo, com um pensamento de terceiro mundo e vivendo com uma síndrome perpétua de cachorro vira-lata, que estamos sempre prontos a nos conformar com o pior. Esse é o meu recado que eu quero deixar para todos vocês.